Boa tarde, galerinha do nono ano. Vamos dar início agora à nossa aula de matemática. E hoje nós temos como objetivo revisar os conjuntos dos números racionais e irracionais. E para a gente, dar início, vamos rever os conjuntos numéricos. Os conjuntos numéricos, eles são formados pelos conjuntos dos números naturais, que é representado pela letra N. Quem são esses números? São os números do zero, 1, 2, 3, infinitamente, ou seja, são os números positivos. E também temos os números, os conjuntos dos números inteiros. Quem são esses conjuntos dos números inteiros? Os inteiros são quem? São os números, justamente o conjunto dos números naturais, que são os números positivos, junto com os números negativos, Então, o 1, o 2, o 0, menos 1, menos 2, menos 3 e infinitamente. Temos também o conjunto dos números racionais, que é o que a gente vai relembrar hoje. Que os conjuntos dos números racionais são os números que eles podem ser escritos na forma fracionária, São escritos nessa forma. Então, a gente pode ter o 1 sobre 3, o 2 sobre 5, o 0,2. E também os números que ele tem uma dízima periódica, ou seja, o 0,666, ou seja, é uma dízima que tem uma sequência numérica. Como já foi mencionado para vocês, os números racionais eles podem ser escritos na forma fracionária. Quem é que pertence a esse conjunto? São os números naturais, os números inteiros, os decimais finitos, os fracionários e dízima periódica. Então, todos esses eles pertencem ao conjunto dos números racionais. Raiz quadrada de 16 pertence. Por quê? Porque a raiz quadrada de 16 é o 4. Então, o 4 ele é um número natural. Temos aqui dois exemplos, de números racionais. Então, tem o 2 quintos, que ele pode ser escrito na forma decimal 0,4, que é um decimal exato. Então, 2 quintos, essa barrinha que fica aí na fração, ela representa o que? A divisão. Então, é 2 dividido para 5. Temos também aí um terço. Um terço, ele escrito na forma decimal, ele vai dar uma dízima periódica, que vai ficar 0,333 e infinito, porque essa conta aí, essa divisão, ela não é uma divisão que é exata, ela vai dar sempre, se eu for continuar essa conta, vai ser sempre com essa periodição, esse número 3. Então, vai ficar uma coisa infinita, vai ter infinitos 3 aí, que não vai ter fim, Não é um decimal exato, é um decimal periódico. Outro exemplo, que a gente tem aqui, de exemplos de números racionais, é o menos 1/4. Então, vou transformar em números decimal. Gente, como é que eu vou transformar esse número decimal? Vou dividir o menos 1 dividido para 4. Então, eu dividindo esse número, eu vou encontrar aqui menos 0,25. O outro que eu tenho é os 5 terços, Ou seja, 5 dividido para 3. O 5 dividido para 3, ele vai ser 1,666, Ou seja, que também está sendo encontrado, uma dízima periódica. Menos 2 nono, Menos 2 dividido para 9. Então, fazendo também essa divisão, vou também encontrar uma dízima periódica, que nunca vai ter fim, vai ser menos 0,222, e infinito. Vamos lembrar também agora o que é uma fração irredutível. Quando a gente ouvir essa palavra fração irredutível, é o que eu vou tornar essa fração onde eu não posso mais reduzir ela. Então, vou reduzir ela como? Utilizando a simplificação de fração.
Então, eu tenho aqui o número, né, decimal 0,9. Para eu transformar ele em uma fração irredutível, é muito simples, né? Eu vou tirar, né, imaginar tirar a vírgula e vou ver. O número que eu vejo é quem, né? Vai ficar o 9. Então, 9, tá? Após a vírgula, só encontramos um algarismo, né? Que é o 9. Então, se só tem um algarismo após a vírgula, então vai ficar, né? No denominador, vai ficar o número 10. Então, na fração, eu transformando esse decimal em fração, em número fracionário, vai ficar 9 décimos. 9 décimos. Tem como eu simplificar essa fração? Não, né? Não vai dar. Por quê? Porque eu tenho que colocar um número para me dividir. Tanto tem que ser o número que eu escolher, eu tenho que dividir tanto o 9, como dividir também o 10. Então, não tem nenhum número, né, que dê para me dividir para ficar exato. Então, não tem. Então, pronto. Então, já está com uma fração irredutível. Nesse outro exemplo de 2,4, a gente vai, imagina, né, tirando a vírgula. Se eu tirar a vírgula, eu vou ficar com o 24. Então, pronto, 24, né, sobre 10, né, que é aquele mesmo procedimento. Após a vírgula, como tem um algarismo, então fica o 10. 24 décimos. Tem como eu reduzir ainda? Tem, né? Eu simplificar, que eu vou simplificar por quem? Por 2. Então, o 24 eu vou dividir por 2 e o 10 também eu vou dividir por 2. Então, 24 dividido por 2 vai dar 12. E 10 dividido para 2 vai dar 5. Então, a fração irredutível de 2,4 vai ser 12 sobre 5. Vamos ver agora os números irracionais. O que vem a ser esses números irracionais? O número irracional é todo número que não é racional, ou seja, né, todo número com infinitas casas decimais e não periódico, ou seja, não vai ter uma ordem após a vírgula de números. Então, aí no caso do exemplo, né, como raiz quadrada de 2. Se eu for encontrar a raiz quadrada de 2, não tem uma raiz exata. E aí não vai ser uma dízima periódica, vai ser 1,4, 1, 4, 2, então vai ser vários números, não tem uma sequência numérica. O raiz quadrada também de 5, né, mais 2, também não vai ter uma raiz, né, exata. E também é considerado um número irracional o π, porque o π, né, é o que? Um número decimal não periódico, né, que é 3,1415. Então, é o que a gente mais utiliza, né, o 3,14. Então, também o π, ele é um número irracional. Aqui a gente vê mais outros exemplos, né, de números irracionais, né, que esses números irracionais, ele vai ser, né, raiz quadrada de 2, o π, raiz quadrada de 3, raiz quadrada de 5, raiz quadrada de menos 11, raiz quadrada de 42, ou seja, vai ser os números, né, que vai ter, os números, né, que tem uma raiz quadrada não exata, e também que não possui, né, uma periódica, né, uma dízima periódica. Então, todos esses números, né, decimais que não tem uma dízima periódica, ele é um número irracional. Vamos rever agora esses números, né, dentro de uma reta numérica. Então, posso estar localizando todos os conjuntos numéricos dentro de uma reta numérica. Então, como vocês estão percebendo aí nessa reta numérica, ela tem aqui todos os números, né? Todos os números reais. Tem os números naturais, tem os números inteiros, os racionais e os irracionais. Então, onde é que eu vou fazendo essa localização? Tem como eu estar localizando esses números? Tem sim, né? Então, como vocês estão percebendo aí nessa imagem, né? Da reta numérica, nós vemos aí, né, que uma raiz quadrada de 2, ele vai estar localizado entre o número 1 e o número 2. Por quê, né? Porque se eu for resolver aqui a raiz quadrada de 2, né? Ela vai dar o quê? Ela vai dar mais ou menos 1,4, mais ou menos, né? Então, ela vai estar nem tão no meio. Vocês podem até perceber que ele nem ficou tanto, né? Centralizado. Então, o raiz quadrada de 2, ele vai estar localizado, né? E se for se fosse menos raiz quadrada de 2, né? Menos raiz quadrada de 2, então ele já ia estar para a faixa aqui, né?
menos 1 e do menos 2, né? Ia ser negativo. Então, é possível estar localizando. Como é que eu faço isso? Resolvendo. Quando eu for para me encontrar uma fração, no caso do exemplo que tem aí, né? Menos 5 meios. Então, eu vou fazer o que? Eu vou dividir, né? Menos 5 por 2. Então, vai ficar, como já tá, a fração está negativa, então o decimal, o número decimal que eu vou encontrar também vai ser um número negativo. Bom, gente, chegamos ao fim da nossa aula. Um abraço a todos e assistam, né, o vídeo. Qualquer dúvida, pergunte no privado. Né, se quiserem uma ajuda, podem estar fazendo uma videochamada para me estar contribuindo ainda mais com a aprendizagem de vocês. E um beijo e até boa tarde, bons estudos a todos.